Até que idade o menor não precisa comparecer na entrevista do visto americano? O menor pode ser chamado para uma entrevista? O menor precisa de uma autorização do pai ou da mãe para poder solicitar o visto americano? E se os pais forem separados? Davi, qual que é a validade do visto para um menor de idade? Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, eu sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Now Vistos. E hoje vamos trazer aqui um conteúdo muito bacana para você, que é assim um dos casos mais pedidos, né, ali nos nossos comentários do YouTube, que é para a gente falar um pouquinho mais sobre o visto americano para menor de idade, tá bom, gente? Então, vou passar o máximo de informações aqui para vocês, tá? E se esse tipo de vídeo puder te agradar, agregar um pouquinho no seu processo, te trazer uma informação útil, só peço uma gentileza, pessoal, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aí, ative o sininho para você receber sempre uma novidade aí quando nós postarmos os nossos vídeos, tá bom, gente? E se tiver alguma dúvida que ainda eu não possa tirar nesse vídeo, deixe no comentário aqui a sua dúvida, será um prazer respondê-la, tá? Lembrando, pessoal, que sempre os inscritos vão ser respondidos primeiros, tá? Como são muitas, né, perguntas ali, a gente vai dar prioridade para quem é inscrito aqui do canal para estar sendo respondido, tá bom? Então, sem muitas delongas, pessoal, vamos falar sobre o visto para o seu filho, para o seu sobrinho, para o menor de idade, tá bom? Pessoal, vamos lá, vou começar pela primeira informação aqui, que é uma das mais importantes que você já precisa saber logo de cara, tá? Que é o quê? Qual que é a diferença, né, de idade ali para quando uma pessoa é menor, né? Se o processo é igual para todo menor ou se pode ter alguma diferença, né? Então é assim, pessoal, quando nós estamos falando de menor de idade, tá? Nós vamos ter que dividir em duas faixas de idade ali, tá? O processo ele é diferente para pessoas que têm meses de vida, ou seja, um bebezinho até 13 anos e 11 meses, tá? E é diferente para quem já tem 14 anos completos até 17 anos e 11 meses, tá bom? Né? Falando de menores de 18 anos, tá bom, gente? Claro. E qual que é essa diferença? É assim, pessoal, todo solicitante que tem menos de 14 anos, ou seja, até 13 anos e 11 meses, ele é isento de entrevista, né? Então, esse tipo de solicitante, basicamente, você, pai, mãe, ou tio, ou tia que está pedindo para o sobrinho, enfim, né? Basicamente, você vai ter que fazer o quê? Preencher o formulário da S160 dessa pessoa, cadastrar ele no sistema de agendamento, gerar a taxa, pagar e agendar para levar os documentos no CASV. Essa pessoa ela não precisa de entrevista ao menor de idade, tá? Então você só vai levar ao CASV, tirando a questão em Porto Alegre, que não tem CASV, em Porto Alegre vai deixar ali no próprio consulado, tá? Mas essa pessoa, inicialmente, ela não precisa de entrevista, tá? O menor até 13 anos e 11 meses, tá bom, gente? E o que acontece? Não esqueça que tem duas opções, você vai ou levar o menor junto com você no CASV, se você for levar esse menor, então você tem que levar a confirmação da DS-160, a confirmação do seu agendamento, né, no dia marcado o horário agendado, né, e você vai levar a criança junto com você, por quê? Para ela tirar uma foto lá no CASV, tá? E aí o CASV vai pegar esse documento bonitinho, vai mandar para o consulado e a tendência é depois ali, o consulado sempre pede até 10 dias úteis para estar entregando o passaporte com visto já da criança no endereço que você escolheu, ou se você escolheu para retirar no CASV, depois você só vai precisar se agendar para ir lá retirar o documento, tá bom? Aí você me pergunta... Davi, mas o meu filho tá na escola, não dá para eu levar ele? Tem alguma possibilidade de não levar a criança? Sim, pessoal, boa notícia é que tem, tá? Esse menor, que tem até 13 anos e 11 meses, ele pode ser representado por uma foto, né? Então, ao invés de você levar o menor, muitas vezes a pessoa ou não quer ir ao caso porque vai gastar 2 passagens aéreas, né? Ou porque a criança está na escola, enfim, né? Fica mais cômodo não levar a criança, dependendo do seu caso. Aí você pode substituir a presença dela por 2 fotos 5x7 ou 5x5, tá bom, pessoal? Mas não é qualquer foto, essa foto ela tem que seguir os critérios do consulado americano, tá, gente? Porque se não tiver nos padrões deles, você vai perder o seu dia de viagem e vai ter que agendar um outro dia para estar levando uma nova foto, tá bom? Eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição, tá? Um link
do nosso site, onde tem ali falando sobre os critérios da foto, como que ela tem que ser, com alguns exemplos também. Tá bom, gente? E vale lembrar também, pessoal, que esse tipo de solicitante, ele também pode ser representado por qualquer outra pessoa. Então não é necessariamente a mãe ou o pai que vai ter que ir lá levar o passaporte, a confirmação da 1060, a confirmação do agendamento e as fotos, né? Pode ser um amigo, um colega, um primo, a avó, o tio, a tia, ou até uma empresa, uma assessoria especializada em visto americano pode ir lá entregar para você. Inclusive, se você precisar, a Nalvistos oferece esse tipo de processo, que é um processo que nós chamamos de representação, onde nós vamos representar a família ali no CASV, né? E o passaporte chega com visto em casa, sem vocês precisarem sair de casa, tá bom? Sem pegar fila, aglomeração, esse tipo de coisa, tá? Aí você me fala, Davi, legal, mas e o menor que tem de 14 a 17 anos e 11 meses, né? Ele precisa de entrevista? Como que funciona? Então é assim, pessoal, se o menor de idade ele já tiver 14 anos completos, tá? Ele vai ter obrigatoriamente comparecer numa entrevista junto com o seu responsável, com o pai ou com a mãe, tá? Então, Davi, mas não pode ser a tia que vai levar, porque ele vai viajar com o primo, com a tia. Não, quem tem que comparecer é o responsável legal da criança. Então é o pai ou a mãe, ou se alguém ali, uma outra pessoa da família ali tiver ali, né, a legalidade ali judicial sobre a criança ali, né, ela poderia representar ali a criança, tá? Ser um tutor legal, né? Isso serve também para pais adotivos, tá bom, gente? E normalmente essa entrevista ela vai ser feita ali com o responsável. O responsável vai querer saber por que o filho vai viajar, né? Com quem que vai. Então, muito vai influenciar o quê? Os vínculos do acompanhante de viagem, né? Se vai viajar com tio, com primo, com amigo, né? Colega. Os vínculos, né? E também os vínculos da família, do responsável, tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença básica ali entre o menor de idade, que tem até 13 anos e 11 meses, e o que tem ali já, né, 14 anos completos para cima. Vale lembrar, pessoal, que assim, mesmo quem tiver até 13 anos e 11 meses, existe chance deles quererem chamar para uma entrevista, tá? Como que funciona para você entender melhor? O comum é o quê? Você entregou o documento da criança, a foto, ou levou a criança para tirar a foto, lá é chegar o visto em casa. Porém, em alguns casos, tá? O consulado americano se reserva o direito o quê? De chamar o responsável para uma entrevista, né? Então, quem vai escolher quem vai comparecer numa entrevista, caso seja chamado, tá, pessoal? Posso falar para vocês assim, que a cada 10 casos, eles chamam 1, 2 no máximo, e olha lá, tá, pessoal? Eu poderia até falar para vocês ali que algo muito raro mesmo, tá? Então, normalmente, quando eles chamam, vai vir uma carta, ao invés de chegar o passaporte com visto na sua casa, vai chegar o passaporte com uma carta do consulado falando, olha, nós gostaríamos de fazer uma entrevista, e ali ele vai estar especificando com quem, se ele quer uma entrevista com o pai, se é com a mãe ou se é com ambos, tá? Inclusive nessa carta também eles podem falar se eles querem que o menor compareça junto ou se não será necessário, tá bom? Davi, mas quais são os motivos que podem fazer eles não aceitarem, então, o pedido sem entrevista? Isso são vários fatores que podem influenciar, tá, pessoal? Então, vou dar alguns básicos exemplos para vocês aqui. Às vezes, eles podem chamar o responsável para uma entrevista ou por algum parente próximo normalmente é considerado ali pai, mãe, irmãos, filhos, cônjuge, tá? Algum parente próximo que possa ter feito mau uso do visto americano. O que é mau uso? A pessoa ficou ilegal, ou a pessoa, ela costuma ir ficar muito tempo nos Estados Unidos, muito tempo no Brasil, muito tempo nos Estados Unidos, muito tempo no Brasil. Então, às vezes, eles podem chamar para entender o que essa pessoa está fazendo lá e cá. Pode ser, às vezes, por uma simples questão de segurança, deles querem chamar e falar, ô pai, que eu vi que seu filho menor de idade tá pedindo um visto aqui, você tem ciência que ele vai viajar com uma outra pessoa, né, isso e aquilo. Então, às vezes, pode ser só por isso, tá, pessoal? Pode ser um histórico de um familiar que mora nos Estados Unidos, tá? Pode ser uma coisa que é muito comum, às vezes, acontecer, é o quê? Por exemplo, o pai vai lá e pede o visto, é só um exemplo, tá, pessoal? O pai vai lá, pede o visto, falando que quer viajar lá para Nova York para resolver uma coisa lá da vida dele, ou fazer compras, ou ir pela empresa, algo do tipo, fala que vai sozinho. Aí depois, antes de ir, vai lá e pede o visto para o filho, né? E aí, consulado é muito comum também, nesse caso, pegar e falar, olha, mas você vem aqui, falou que ia sozinho para Nova York fazer tal coisa, agora tá pedindo o visto do filho, por quê? Então,
tem muitos mais, tá, pessoal? Muitas mais ocasiões que podem fazer eles chamar para uma entrevista. Eu ficaria horas aqui falando, né? Então, dei alguns exemplos aqui para vocês terem uma base do que pode fazer eles chamarem para uma entrevista. Não, mas lembrando, tá, pessoal? A grande maioria dos casos ali, o comum é chegar, se o menor tiver até 13 anos e 11 meses, chegar o passaporte com visto em casa sem pegar fila, sem nada, tá bom, pessoal? Muito raro mesmo eles chamarem, tá? Vale lembrar, tá, pessoal, o quê? Que se você for representar o seu filho, se você mesmo for no CASV e fazer o processo para ele, o que acontece? Não chegue lá no CASV, se ele tiver, por exemplo, 13 anos e 11 meses, se faltar 3, 4, 5, uma semana, 10, 15 dias para ele fazer 14 anos e você ir lá no CASV, porque é capaz do CASV não aceitar ou, tá? O CASV já vai agendar uma entrevista para o pai comparecer com o filho. Por que isso, pessoal? Porque o CASV, ele não é o consulado americano, né? O CASV é uma empresa terceirizada que trabalha para o consulado. Então, quando você vai levar o documento do seu filho menor de idade lá para o CASV, eles têm que arrumar a papelada, tirar a foto, cadastrar no sistema. Depois que juntar uma certa quantidade, eles mandam um malote para o consulado americano analisar o caso e emitir os vistos, né? Então tem esse tempo. Então, se nesse tempo o pedido do seu filho chegar até ali o consulado, ele já tiver 14 anos, eles vão chamar para uma entrevista. Então, o ideal é o quanto antes dos 13 anos e 11 meses ali, para dar tempo do CASV trabalhar tranquilamente e ter esse período. Tá bom, pessoal? Já vi casos de levar com 13 anos, 11 meses, faltar 2, 3 dias para completar 14 e ser sem entrevista? Sim, já vi. Mas também já vi vários ali deles estarem chamando, tá, pessoal? Então, quanto antes você pudesse agilizar, é melhor, porque queira ou não, né, economizar ali o tempo na entrevista, a entrevista nunca sabe o que vai acontecer, isso pode ajudar bastante, tá? Uma outra coisa que eu acho importante falar também é o que, pessoal? Quando você está pedindo um visto só para o menor de idade, né? Uma coisa é quando pede, o pai, a mãe e o menor, né? E uma outra coisa é quando pede só para o menor. Então, uma coisa que pode influenciar também se os pais já têm o visto, se não tem, né? Tudo isso são coisas que podem influenciar ali entre eles quererem chamar os pais ou não. Não estou falando que se o pai e a mãe não tiveram visto, é certeza que eles vão chamar para entrevista. Longe disso, a maioria, mesmo sem os pais não ter o visto, né? Eles acabam fazendo com isenção de entrevista. Chega o passaporte com visto em casa. Mas isso também, dependendo da situação, pode ter um peso ali com o agente consular. Tá bom, pessoal? Pessoal, uma outra dúvida que o pessoal pergunta bastante, né? Ô Davi, mas e se chamar ali para uma entrevista, né? Quem que é melhor ir, né? Então é como eu disse agora há pouco, quem vai escolher, quem vai, normalmente é o consulado americano, tá? Então vai chegar o passaporte com visto e vai chegar uma carta. A maioria das vezes, tá, pessoal? Eles falam que querem falar com um dos responsáveis, então pode ser ou o pai ou a mãe, tá? Só que tem algumas vezes que eles mandam a carta falando, eu quero falar com o pai, eu quero falar com a mãe, eu quero falar com os dois. Então, você vai depender da carta, tá? Se por um acaso, tá, eles falarem que pode ser qualquer um dos dois, o pai ou a mãe, qual que é o nosso conselho aqui da Nalvistos para você? Você tem que pensar o quê? Uma das coisas que eles estão analisando é o quê? A história da viagem, né? Então, o que o filho vai fazer lá, isso e aquilo, e eles vão querer saber, por mais que seu filho possa estar indo com a madrinha, com o padrinho, com o tio, né? Com uma outra pessoa, e é essa outra pessoa que vai pagar, enfim, eles também vão querer saber um pouquinho sobre a vida da família, né? Sobre o pai e a mãe da criança que está pedindo o visto. Então, o conselho, se por um acaso você recebe uma carta falando que pode ser ou o pai ou a mãe, eu aconselharia aí quem tiver melhores condições financeiras, mais vínculos em nome na entrevista, tá bom, gente? Não que se a outra parte do cônjuge for ali, ou a mãe ou o pai, enfim, né, quem tiver o perfil mais fraco vai negar, não é isso, mas é sempre bom e da maneira mais fortalecida possível, né? Então, quem tiver melhores vínculos, melhores condições, normalmente a orientação que nós damos aqui para você tá podendo finalizar esse processo. Tá bom, gente? Pessoal, outra dúvida que perguntam bastante aqui, né? O pessoal pergunta assim, precisa de autorização para viajar, né? O menor precisa de autorização do pai, da mãe? Como que funciona, né? Para pedir o visto? Então é assim, pessoal, para pedir o visto americano,
não é necessário autorização nem do pai nem da mãe. Se uma tia, por exemplo, vamos supor que uma tia de uma criança entrasse em contato comigo e quisesse fazer o pedido de visto, ela nem precisa de autorização, tá? Para pedir, porém, tem essa questão, pode chegar o visto da criança em casa ou eles chamarem um responsável para entrevista. E se chamarem, os pais que têm que ir, tá? Porque a autorização, pessoal, o visto ele é um documento, né? Então, a autorização para viagem não é do consulado americano, né? O consulado americano é um braço da imigração, né? Norte-americana. Quem autoriza o menor sair do Brasil é o governo brasileiro, mais especificamente a Polícia Federal, né? Então é no passaporte do menor de idade que tem que ter sim a autorização do pai e da mãe para ele poder viajar sozinho, né? Para quem não sabe, o passaporte do menor, quando você dá entrada, você tem 3 opções para escolher. Você tem o menor pode viajar desacompanhado de ambos os responsáveis, ou seja, nesse caso o menor ele pode viajar sozinho ou com tio, com a tia, qualquer pessoa. A outra opção é o menor somente poderá viajar com um dos responsáveis, ou seja, ele só pode viajar com o pai ou com a mãe junto, senão não sai do Brasil. E a outra opção, a terceira o menor só pode viajar com ambos os pais, ou seja, tem que estar a família, o pai e a mãe juntos, tá, pessoal? Então, respondendo à dúvida que o pessoal tem, você não precisa de uma autorização para pedir o visto. Você vai precisar da Polícia Federal, que é antes, né, de pedir o visto, que é quando você pede o passaporte. Hoje, essas autorizações, elas já vêm impressas já no próprio passaporte do menor, tá bom? Aí você fala assim, Davi, mas eu fiz lá que só podia viajar com a mãe ou com o pai, mas agora surgiu uma oportunidade dele ir só com a tia. Aí você vai ter que ir na Polícia Federal e fazer uma autorização à mão, tá bom, pessoal? Vamos para outra dúvida aqui para eu poder ir tirando aí as maiores dúvidas que vocês têm. Vamos lá. Pessoal, outra dúvida que perguntam bastante mesmo é sobre a questão da validade, né? Davi, qual que é a validade do visto para um menor de idade, né? Então, assim, pessoal, independente se for um bebezinho, tá? Ali meses de vida ou os 17 anos, o comum é vir por 10 anos também. É o padrão do visto de turista. O visto de turista para todo mundo ele acaba vindo para 10 anos, tá, pessoal? Vale ressaltar, né, o quê? Que existe chance do consulado dar por um tempo menor caso ele ache necessário. Tem casos que às vezes o consulado fala assim, para você eu vou dar só por um aninho, vai fazer uma viagem com a tia, então só vou dar essa viagem, né? Mas o comum, isso que eu tô falando é muito raro, tá? O comum mesmo, ele acaba vindo ali para 10 anos ali como para todo mundo, tá bom, pessoal? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado algum tipo de informação que eu passei aqui para vocês. Se não ajudou, repito, deixem nos comentários aqui que nós vamos batendo um papo, conversando, respondendo para vocês. Lembrando, tá, pessoal, que os inscritos sempre terão preferência aí nas respostas, tá? E agradeço quem ficou comigo até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tá, pessoal? Ativa o sininho, sempre que tiver uma novidade aí no processo de visto, estarei trazendo aqui para todos vocês, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e tchau, tchau!